Mesmo com a prisão de Nicolás Maduro, sua aliada que governa o país, Delcy Rodrigues, manteve a linha dura da ditadura e ordenou a imediata repressão contra todos os acusados de cooperar com uma ação dos Estados Unidos no último sábado. No decreto publicado na manhã desta segunda, as Forças Armadas da Venezuela reconheceram Rodrigues como a líder do país nos próximos 90 dias, referendando a decisão da Suprema Corte. E receberam a ordem de buscar e capturar qualquer pessoa dentro da Venezuela que tenha promovido ou apoiado a captura. Já externamente, Delcy envia sinais distintos e fala em desenvolvimento compartilhado e uma relação de respeito com a gestão de Donald Trump após ameaças diretas dos americanos. Em entrevistas, tanto Trump quanto Marco Rubio afirmam que os Estados Unidos querem que a Venezuela passe por uma transição para a democracia, reconhecendo que o regime vai continuar por algum período, mesmo que enfraquecido, e por mais que defendam Maria Corina Machado ou Edmundo Gonzalez, sabem que estão exilados e que todo o processo levará várias semanas ou até anos para ser concluído. Chamar o Luiz Felipe Dávila, que está com a gente aqui no estúdio. Dávila, Delcy Rodrigues firme, no seu propósito de demonstrar pelo menos lealdade a Nicolás Maduro. Ela assumiu hoje a presidência do país. Agora, se continuar nessa toada, ela é uma forte candidata a passar férias forçadas em Nova York, não? É verdade, Canhato. Primeiro, feliz ano novo a você, a nossa audiência. E começamos o ano com notícia quente aqui, Venezuela. Vamos olhar primeiro um fato importante. A retirada de Nicolás Maduro do poder por meio da força é fundamental, é justificável e é a última coisa que restou a ser feita. Por quê? Existe um conceito militar muito importante da guerra justa. O que é a guerra justa? A guerra justa é por uma causa justa. Não é justo tirar um ditador que fez com que a democracia acabasse na Venezuela, que sacrificou a sua população e levou 90% da população ao estado de miséria. Não é justa causa tirar um ditador narcotraficante que fez com que 8 milhões de venezuelanos, isto é, 25% da população, abandonassem o país por causa da sua ditadura? Não é justo tirar do poder um ditador que prendeu, matou, torturou milhares de seus conterrâneos? É óbvio que é justo. A questão da justa causa, Canhato, é um conceito de guerra que existe desde a época de Santo Agostinho, em 360 depois de Cristo. 360 depois de Cristo. Por que é um conceito tão importante? Porque a justa causa diz isso. A causa precisa ser justa. Como eu disse, ela é justa. Precisa usar a força de maneira proporcional. Foi usado de maneira absolutamente proporcional. Só morreu 40 pessoas que cercavam Maduro. Não morreu um civil e não morreu um soldado americano. E é a última coisa a ser feita, o que ele chama de last resort. É o último poder a ser feito hoje foi remover Maduro por meio da força. Então, é uma questão absolutamente justa, a intervenção militar na Venezuela. Agora, a grande questão, Canhato, é o que você vem colocando. O que vai ser da Venezuela daqui para frente? E aí tem duas coisas. Primeiro, essa conversa do governo americano e o rápido reconhecimento do governo de Delcy Rodrigues, que foi vice-presidente, que é a vice-presidente de Maduro e agora é presidente da Venezuela. E o segundo é como ele fez pouco caso das duas grandes lideranças democráticas da Venezuela, que é Edmundo Gonzalez, o presidente legitimamente eleito pelos venezuelanos em 2024, e Maria Corina Machado, que é a maior líder democrática da democracia venezuelana, que recebeu o prêmio Nobel. Então, isto deixa a gente com a pulga atrás na orelha. Donald Trump vai apoiar a redemocratização rapidamente da Venezuela ou não? Este é o tema do nosso debate hoje aqui nos Pingos nos Is. Pois é, as várias facetas que precisam ser analisadas em relação à ação norte-americana, expectativa para o processo de transição, as manifestações das lideranças ao redor do mundo, o que esperar
de tudo isso e também, claro, a gente vai trazer daqui a pouco as informações do início do julgamento, ou pelo menos da declaração de quais crimes Nicolás Maduro será acusado. Daqui a pouco a gente vai trazer esses detalhes. Deixa eu chamar o Roberto Mota. O Mota está ao vivo lá no Rio de Janeiro, também vai trazer suas análises, impressões. Mota, seja bem-vindo, ótima noite a você. O que precisamos considerar, 2 dias depois da ação norte-americana, Delcy Rodrigues já tomou posse como a presidente interina. Pelo menos 90 dias ela vai ditar o rumo do país. O que esperar? Muitas surpresas, Caniato. Esperar o inesperado. Boa noite para você, boa noite, meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. O poder na Venezuela estava dividido entre 4 polos. Nicolás Maduro e a esposa, Diosdado Cabello, ministro da Justiça, Vladimir Padrino Lopes, ministro da Defesa, e Delcy, a vice-presidente, Jorge Rodrigues, o seu irmão e presidente da Assembleia Nacional da Venezuela. Para fazer uma mudança na Venezuela, o governo dos Estados Unidos precisava de cooperação, precisava de ajuda. E tudo indica que essa cooperação veio da Delcy e do seu irmão. E isso teria permitido aos Estados Unidos realizar uma operação de extração de Maduro com o mínimo de risco. Agora vem os próximos passos. E não vai ser uma tarefa fácil, porque Delcy tem, de um lado, os Estados Unidos da América e todo o seu poder militar. Do outro lado, Diosdado Cabello e Padrino Lopes, que provavelmente estão com receio de que aconteça com eles a mesma coisa que aconteceu com Maduro. Essa transição vai ser muito delicada e, por isso, provavelmente, os Estados Unidos estão priorizando o diálogo com as pessoas que já estão no poder na Venezuela. O pior cenário é um cenário de anarquia e de caos. E vai ser preciso muita habilidade para conduzir essa transição. Tá certo. A gente vai seguir trazendo as impressões dos nossos comentaristas. O Diego Tavares está com a gente no dia de hoje. Naturalmente, a gente segue nessa cobertura especial, né, Diego? Seja muito bem-vindo, viu? Ótima noite a você, excelente ano. O que é preciso considerar em relação à maneira como a Venezuela vai tratar da questão, a ausência do seu líder? A vice toma a posse da presidência do país. Há uma reflexão sobre como as instituições do país irão tratar, se relacionar com Delcy Rodrigues, as Forças Armadas, enfim, acho que há vários aspectos para nós tratarmos aqui. Bem-vindo. Obrigado, Caniato. Boa noite a você, ao Mota, ao Dávila. Também um feliz 2026 a todos vocês, meus queridos colegas, e também a toda a nossa audiência aqui dos Pingos nos Is. Sempre um prazer estar aqui nessa bancada. E, claro, Caniato, não é uma questão simples, é uma questão muito complexa, de décadas. O chavismo está muito longe de acabar na Venezuela. Como muito bem disse o Mota, membros importantes do regime chavista seguem em seus postos de poder, e o que nós temos até o momento são muitas informações desencontradas. O presidente Trump, na sua primeira coletiva, disse que os Estados Unidos comandariam a Venezuela e fez referências incisivas, inclusive, sobre a PDVSA e como os americanos ajudariam a levantar o mercado do petróleo venezuelano. Marco Rubio, por sua vez, na sua primeira oportunidade de fala, disse que não se tratou de uma incursão, disse que era apenas a captura de um indiciado, de Nicolás Maduro, que já era indiciado pela Justiça norte-americana por tráfico internacional de drogas. E temos também, como você, como os meus colegas disseram, a vice-presidente, que agora é a presidente em exercício da Venezuela, fazendo acenos aos norte-americanos de um lado, mas também fazendo muitos acenos à base chavista de outro. Então, tudo pode acontecer em relação à questão venezuelana. E essa questão de perseguição
de opositores, que é algo latente, que é algo que manchou muito, inclusive, o regime chavista no último ciclo, a fraude nas eleições. Se isso tudo se perpetuar no país, continuar como uma prática na Venezuela, de nada terá valido depor o presidente Maduro. Afinal de contas, a situação do povo venezuelano, assim, não se ameniza. O fato é que o que se esperava após a queda de Maduro seria o apoio dos Estados Unidos na realização de novas eleições, ou, em última análise, que dessem posse ao presidente que teria sido eleito pelo voto popular na Venezuela nas últimas eleições, Edmundo González. Mas o movimento de Trump nesse sentido não foi muito de encontro àquilo que o mundo esperava. Então, nós precisamos esperar para saber realmente quais são as intenções de Donald Trump com a Venezuela após esse movimento. Claro que nós já debatemos muito esse assunto aqui nos Pingos nos Is. É claro que tem muito a ver com o petróleo, Donald Trump mesmo já disse isso, e hoje surge também a possibilidade de que seja um plano de dominação local dos Estados Unidos, para que os Estados Unidos recupere aquilo que está muito bem estampado na doutrina Monroe, da América para os americanos, que os Estados Unidos tornem a América Latina uma zona de sua total influência, afastando players globais como são China e Rússia. O fato é que tudo ainda é muito nebuloso e é muito difícil saber quais são as reais intenções de Donald Trump e qual será principalmente o seu próximo movimento. Pois é, vou pegar inclusive essa parte final da análise do Diego, passar para o Dávila. E quem acaba justificando ou relacionando a ação norte-americana a um suposto interesse dos Estados Unidos ao petróleo da Venezuela, hein, Dávila? É um argumento retórico que não se baseia nos fatos. Primeiro, hoje os Estados Unidos já é um produtor autossuficiente de petróleo. Não precisa do petróleo da Venezuela para garantir a sua segurança energética. Portanto, os Estados Unidos já têm petróleo suficiente. Segundo, o que está acontecendo é que Donald Trump anunciou a história do petróleo como algo importante. Terceiro, que as empresas americanas que exploravam petróleo na Venezuela, elas foram completamente desapropriadas durante os governos chavistas. Foi tudo estatizado e transferido isso aí para a incompetente empresa de exploração venezuelana, que praticamente caiu por mais de 30% a produção de petróleo só no início da ditadura bolivariana. Então mostra a total incompetência. E agora os chineses estão entrando e investindo no petróleo na Venezuela. Portanto, vai ser um rearranjo aí, mas o petróleo é uma questão secundária. Secundária porque não é vital para a independência energética dos Estados Unidos. O segundo ponto, e aí é o mais importante, é se Donald Trump só está interessado mesmo em fazer com que as empresas americanas voltem a explorar petróleo na Venezuela, e o que eles querem é um governo fantoche, que pode ser Delcy Rodrigues fazer esse papel, para garantir a ordem. Garantindo a ordem, tendo um governo ali que deixa as empresas americanas produzir petróleo, que isso é suficiente. Isso seria uma enorme traição ao povo venezuelano, que há tanto tempo vem lutando para o restabelecimento da democracia no seu país. Portanto, eu espero que os Estados Unidos, ao remover um ditador, não passe o governo da Venezuela para um fantoche da ditadura bolivariana, mas que cumpra a sua parte de ajudar o povo venezuelano a restabelecer a democracia. Porque nós sabemos, Caniato, que a única coisa que traz prosperidade e riqueza para um país é a liberdade, é a democracia, é a economia de mercado. Não é petróleo, não é ditador e não é governo fantoche. Mota, qual exercício a gente deve fazer em relação à figura de Delcy Rodrigues? Poderia ela fazer um jogo duplo? Porque, assim, surpreende quando ela ordena perseguição contra quem supostamente apoiou a ação norte-americana, mas, ao mesmo tempo, diz que vai colaborar com Donald Trump. Enfim, a quem ela vai atender? Que Delcy é essa que há algumas horas manifestou, pelo menos deu toda a pinta que é uma figura muito leal a Nicolás Maduro? Ela está entre a cruz e a espada. Como eu disse no meu comentário anterior, de um lado ela tem o poderio militar da maior potência do planeta, aguardando o que ela vai fazer ou deixar de fazer. E já mandaram um recado, né? Pode acontecer com ela algo pior do que aconteceu com Maduro. Do outro lado, ela tem os chavistas lá do lado dela, o ministro da Justiça, o ministro da Defesa,
deve estar cheio de cubano ainda lá na Venezuela, de agentes iranianos. Imagine o que deve ter na Venezuela, né? Chineses, todo mundo de olho nela. Então, ela está andando agora no fio da navalha. Eu não acho que os Estados Unidos têm ou devem ter nenhuma pretensão de restaurar a democracia na Venezuela, pelo menos nesses primeiros momentos, nesses primeiros meses. A gente já viu o que aconteceu quando os Estados Unidos chegou em outros países com essa proposta, né, de implantar a democracia. Olha os casos de sucesso dos últimos anos. Não têm sido muito bem sucedidos. É impossível você implantar a democracia na Venezuela de uma hora para outra. Imagina você desmontar todo esse aparato chavista que penetrou em todas as instituições. Vamos lembrar só da Suprema Corte da Venezuela, do Judiciário da Venezuela. Está todo dominado pelos chavistas. Imaginem vocês o que aconteceria se amanhã a Maria Corina voltasse para a Venezuela e fosse empossada como presidente da República. Quanto tempo vocês acham que ela duraria no poder? Então a gente tem que perder essa ilusão. O que nós vimos foi uma operação de remoção do Nicolás Maduro. E se for só isso, meus amigos, a gente já tem que levantar as mãos para os céus, porque essa remoção terá efeitos, terá consequências muito boas para o resto da América Latina. Agora é esperar para ver quais serão os próximos passos. Com certeza tem muita negociação acontecendo agora e é lógico, o objetivo último é a democracia, a liberdade do povo venezuelano. Mas não adianta nada ter ilusões de que isso vai acontecer em questão de dias. Fazer um complemento, Dávila? Eu discordo do Mota, né? Porque não tem nada a ver comparar a Venezuela com esses outros países, como Irã, Iraque, Afeganistão, Síria. Esses países nunca tiveram uma tradição democrática. O povo venezuelano tem uma enorme tradição democrática. Aqueles que estão vivos hoje viveram durante o período da democracia e da liberdade na Venezuela. Foi um povo extremamente corajoso e mostra o seu apego à liberdade, correndo o risco de vida e participar de uma eleição fraudulenta para votar em Edmundo González e manifestar a sua maioria na sua vontade majoritária de ter um governo democrático. Aquela foi a última oportunidade de uma transição pacífica para a Venezuela. Então a Venezuela é um país que não dá para comparar com esses países mencionados pelo Mota. Por isso, é fundamental ter hoje um presidente legítimo eleito por 70% da população em 2024, quando teve eleição presidencial, mesmo debaixo de uma ditadura. Tem a maior líder da democracia venezuelana que recebeu o prêmio Nobel, reconhecida internacionalmente e adorada pelo seu povo. Então, assim, o que os Estados Unidos precisa fazer é dar todo esse respaldo, sim, econômico, militar, político, humanitário, para um governo democrático começar a fazer a transição. E é evidente que Maduro só caiu por dissidências internas. Então não existe também 100% das Forças Armadas que está com Maduro. Tem alas dissidentes, tem alas que apoiam, sim, a parte democrática, tem ala ligada só ao tráfico de droga e tem ala bolivariana. Então nós precisamos fazer uma transição democrática. Existe governo legítimo, existe um povo que acredita na democracia e existe líderes democráticos. Por isso, trair essas pessoas para manter um governo fantoche seria um enorme retrocesso que afetaria dramaticamente a posição, a postura e a reputação dos Estados Unidos. Talvez o Mota queira colocar mais alguma coisa, Mota? Não, o Dávila tem uma visão diferente da minha. Eu acho que não há a mínima condição de se fazer uma transição agora. Eu acho que se isso acontecesse, a Venezuela correria o risco de uma guerra civil, ou melhor dizendo, de um massacre, né? Porque guerra civil acontece quando há dois lados armados em mais ou menos igualdade de condições. Na Venezuela você tem o aparato todo do Estado. A única coisa que impede esse aparato chavista de massacrar a população
é o aviso americano. Provavelmente isso fez parte das negociações. Se vocês se comportarem, só será o Maduro. Vocês aí vão arranjar um jeito de mudar para uma vida nova. Agora, qual seria a alternativa para isso? Estou me esforçando aqui. Colocar tropas americanas lá na Venezuela para que a Maria Corina tomasse posse, fazer um expurgo em massa das Forças Armadas, botar todo mundo numa prisão, eu não vejo nenhuma alternativa. Mas gostaria de ouvir do Dávila que alternativa haveria. A alternativa seria exatamente manter todo este empenho dos Estados Unidos para o governo de Delcy Rodrigues. Por exemplo, se os militares tentassem dar um golpe num governo democrático, eles seriam presos, como ele disse que faria no caso hoje daqueles que não cumprissem as regras do jogo. Então, os Estados Unidos, hoje, com a sua força militar, a sua força econômica, pode impor essas mesmas condições que ele está garantindo ao governo de Delcy Rodrigues a um governo legitimamente democrático. Então, e outra coisa, esse governo democrático, conhecendo bem o perfil de Maria Corina Machado e de Edmundo Gonzalez, não vem com uma visão revanchista, vem com uma visão justamente de restabelecer a ordem. Então, a ordem, a confiança, os empresários venezuelanos, aqueles que viveram numa economia de mercado, querem voltar a investir no país, existem os líderes democráticos. Então, o que nós temos que fazer não é ter expurgo, prisão em massa, o que tem que ter é essa espada na cabeça desses envolvidos na ditadura bolivariana, que se tentarem fazer alguma coisa para criar guerra civil ou desestabilizar o governo, que serão devidamente punidos, como Donald Trump já prometeu a Delcy Rodrigues. Você, Diego, surpreendeu o fato de Donald Trump, na entrevista coletiva de sábado, ter descartado um governo de Maria Corina Machado ou de Edmundo Gonzalez? Ele chegou a falar, né? Maria Corina não tem o respeito do país. Sem dúvida surpreendeu, Caniato, até porque Maria Corina Machado, quando venceu o Nobel da Paz, dedicou a Donald Trump o prêmio, reconhecendo a importância do presidente norte-americano no processo de degradação do regime de Nicolás Maduro, considerando que, à época, já se encontrava bem escalado o conflito que culminou na derrubada de Maduro no último sábado. Agora, sobre o debate que nós estamos travando aqui sobre o que os Estados Unidos devem ou não devem fazer em relação à Venezuela, com todo respeito, me parece um debate um pouco descolado da realidade. É sempre bom lembrar, Nicolás Maduro não foi retirado do governo venezuelano, pelo menos essa é a versão declarada por Washington, por não ser um líder democrático. E aí eu concordo com o Mota que democracia não é bem o que está em questão, até porque os Estados Unidos mantêm boas relações com diversas ditaduras. Nicolás Maduro foi deposto da presidência da Venezuela em razão de chefiar um cartel de drogas, de chefiar o cartel de Los Soles. É por isso que ele está hoje enfrentando julgamento nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, a princípio, não têm nenhum compromisso com a democracia venezuelana. Bem por isso, talvez Donald Trump já tenha reconhecido o caminho natural das coisas por lá. Sai o presidente, assume a vice. E, claro, talvez o recado de Donald Trump de que Delcy deverá andar na linha, senão pode ter o mesmo destino de Maduro, seja também em relação à questão do tráfico de drogas venezuelano. O que, novamente, é a versão oficial. Eu, pessoalmente, não é que eu tenho algumas dúvidas, não. Eu tenho plenas certezas de que a questão das drogas não tem absolutamente nenhuma relação com as motivações norte-americanas, até porque o percentual de drogas que é transportado aos Estados Unidos pela rota da Venezuela é ínfimo, não chega a 10%. A grande maioria das drogas acessa o território norte-americano pela rota do Pacífico, que é feita pela fronteira sul dos Estados Unidos, junto ao México, com apoio do cartel de Sinaloa e de outras facções mexicanas. Então, a questão das drogas não me parece ser a grande motivação. E aqui, só para finalizar o comentário, eu abro uma pequena discordância com o Dávila quando ele diz que a questão do petróleo não é importante. De fato, não é importante para a segurança energética norte-americana, Dávila, mas é muito importante para a segurança energética de Cuba, por exemplo, que é um grande posto avançado da China e da Rússia aqui na América do Sul, muito próximo da fronteira também com os Estados Unidos. Trump, inclusive, declarou hoje que não precisa fazer nada em relação a Cuba, que com o corte de negócios do petróleo venezuelano com o país, a ilha deverá naturalmente naufragar, ter uma quebra completa de sua situação. Então, Trump está não preocupado em comprar para si
o petróleo venezuelano, mas qual é o destino desse petróleo caso ele não intervenha no mercado do petróleo venezuelano. Então, eu acho que o petróleo é sim uma grande questão, mas concordo que não é a questão principal. Novamente, me parece muito mais uma reorganização da zona de influência norte-americana das Américas. Trump quer trazer para perto de si todos os países da América Latina e não permitir que China e Rússia tenham maior influência por aqui. Quer fazer uma pontuação em relação a isso, Dávila? Não, com certeza. O petróleo da Venezuela não é importante para os Estados Unidos, como eu falei, sim, é importante para Cuba. E isso pode ajudar a estrangular o regime cubano. Mas é óbvio que uma ação militar dessa não ocorreu para estrangular economicamente Cuba por causa do petróleo. Ou foi por uma razão, justamente, porque Maduro já era alvo esperado para os Estados Unidos, que o via como um símbolo desse narco-estado. Agora, não só contra o narcotraficante Maduro, ele deveria estar respondendo. Esse sujeito criou uma ditadura sanguinária, matou milhares de pessoas, provocou um êxodo de 25% da população do seu país. A Venezuela, em 2013, Canhato, quando ele assumiu o poder, era 4 vezes mais rica do que é hoje. 90% da população está sob pobreza. Tudo isso deve ser considerado, sim, porque isto é o que nós chamamos até um crime contra a humanidade. Isso aqui é o maior desastre humano que ocorreu desde o fim da Segunda Guerra Mundial à Venezuela, sem ter tido guerra. Aconteceu por um mal infligido a si mesmo pela ditadura bolivariana. A gente não pode esquecer disso. Se nós entendemos as relações internacionais como que tem algo moral, que tem algo a ser respeitado, que é, acima de tudo, o indivíduo, isso precisa também ser levado em consideração. Então, não é apenas o desastre de um narco-estado e de um traficante, é o que esse sujeito e o Hugo Chávez também fizeram com o povo bolivariano, com o povo venezuelano. Foi o que fizeram com a destruição de riqueza na Venezuela, com a destruição da liberdade, com tortura, com morte. Isso precisa ser respondido. Como foi, por exemplo, o fim da Segunda Guerra Mundial com os nazistas, com Nuremberg. Não foi só porque era tirano, porque era nazista. Teve que responder por um monte de crime, inclusive genocídio e holocausto. Então, sim, ou nós temos uma atitude firme na defesa de valores, como o Mota gosta de falar aqui, de convicções, acreditamos que o que nós precisamos hoje é, sim, a usar a preponderância militar americana para restabelecer a ordem no continente, para diminuir a influência da China e para garantir regimes democráticos. Isto é fundamental. Isso sempre foi a bandeira dos Estados Unidos. Não dá para querer transformar isso aqui num monte de tiranete de governo fantoche, mesmo que seja ditadura, mesmo que esteja ligado ao narcotráfico, mesmo que esteja ligado a Maduro. Aí não. Isso é imoral, isso é uma traição ao povo venezuelano que há tanto tempo vem lutando para restabelecer a liberdade e a democracia no seu país.